Olá, NetAluno, aqui é o professor Sérgio e nós vamos hoje lidar, dentro da sociologia do direito contemporânea, com 3 temas nessa nossa aula. Nós vamos examinar o pluralismo jurídico, o ativismo judicial e como movimentos sociais interagem com essas 2 temáticas. Então temos 3 caminhos que interagem muito para a nossa sociologia contemporânea, que também tem uma aula de teoria dos direitos humanos, pensamento social brasileiro e as contribuições de Michel Foucault ao direito. Se não assistiu ainda, pode procurar os vídeos dessas nossas aulas também. Isso no campo dessa nossa unidade de pensamento sociojurídico contemporâneo. Nós vamos então, para começar, trabalhar com um dos principais autores do pluralismo jurídico, para em seguida conversarmos sobre o que caracteriza, de fato, o pluralismo jurídico. Na tela. Temos aqui um fragmento de um clássico da área, um artigo de Boaventura de Souza Santos. Acompanhando nossas aulas de fundamentos de ciências sociais, você poderá ver em História da Sociologia do Direito muito mais informações sobre esse texto. Vamos ler juntos por um momento agora. Existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo espaço geopolítico vigoram, oficialmente ou não, mais de uma ordem jurídica. Essa pluralidade normativa pode ter uma fundamentação econômica, como Boaventura de Souza Santos é português, ele traz, em vez de racial, rássica, poderia vir étnica, poderia vir cultural, aí, profissional ou outra. Volta para mim. Temos então, dessa citação de Boaventura de Souza Santos, uma primeira ideia muito importante. Agora já vem uma classificação teórica fundamental, né, aluno? Em aulas que nós temos no nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito, você ouviu falar bastante do monismo jurídico. Aqui nós lidamos com o pluralismo jurídico. Onde é que está a distinção? No monismo, vindo de monos, no latim, nós temos todo o direito sai de um só lugar, do Estado de Direito. Todo ele. As leis, a jurisprudência, portarias, são as fontes formais do direito e, para essa perspectiva típica do positivismo jurídico, são todo o direito. Para o pluralismo jurídico, são um pedaço do direito. Há muita coisa no nosso dia a dia que não é regulamentada. Não é regulamentada porque não precisa ser, ou não é regulamentada porque tem lei, mas não funciona, ou tem lei, mas caracterizada por conceitos muito abertos. Vamos examinar com mais detalhes essas características agora na tela. Vejam duas situações agora. NetAluno, confira 2 contextos. Boaventura de Souza Santos se refere a sociedades heterogêneas. Quando ele fala em sociedades heterogêneas, ele está falando em distintas das homogêneas. O que isso significa? Uma sociedade heterogênea, na perspectiva de Boaventura, volta para mim, quando temos uma diversidade muito grande nas relações de opressão, seja por discriminação, seja por diferença de classes sociais, seja pelo motivo que for. Mas essa heterogeneidade, por isso, NetAluno, você tinha visto aspas ali, essa heterogeneidade vem em haver uma parte da sociedade que determina regras e outra que não se comunica com essa, para obedecer essas regras. Porque parte delas não correspondem ao seu dia a dia. Então, em sociedades mais desiguais, mais marcadas pela injustiça, mais marcadas por relações de intolerância, mais definidas por uma democracia recente ou incompleta ou precária, como poderemos ver em Teoria Geral do Estado e Ciência Política, mais campo para o pluralismo jurídico. Vamos ver mais elementos na tela. Há muitas situações no nosso dia a dia, NetAluno, em que a ausência do poder público é muito flagrante, em que não há uma delegacia próxima, ou assistentes sociais, ou um posto de saúde, ou nada do poder público. Quanto maior a ausência do poder público, mais espaço para que as pessoas se organizem. Volta para mim.
As pessoas se organizarem é fundamento do pluralismo jurídico. Há situações em que, seja na comunidade, seja na igreja, seja na família, eu não preciso que o Estado decida ou o Estado não faz nada. Então, em contextos assim, a organização das relações humanas, a solidariedade social, definem regras próprias. Podem vir com uma base valorativa moral, podem vir com base histórica, podem vir por relações econômicas. São muitos os fundamentos possíveis. Vamos examinar condições de aplicação desse modo de pensar no direito agora, na tela. Veja comigo, né, aluno, 3 condições essenciais. Temos muitos conceitos jurídicos indeterminados. Um conceito sempre lembrado em aulas de direito constitucional, a dignidade da pessoa humana. Já pensou, né, aluno, se dessem um conceito, define-se por lei como dignidade da pessoa humana isso ou aquilo. Iam surgir 1000 brechas para pessoas serem maltratadas com sua dignidade desrespeitada. Então, há conceitos jurídicos que têm que ser mantidos abertos para terem novas interpretações no passar do tempo. Uma legislação com abertura para análises sociológicas e antropológicas. Isso é muito interessante, né, aluno? Vamos examinar com mais reflexão. Volta para mim. Quando eu lido com uma legislação nesses termos, com maior abertura para conceitos sociológicos e antropológicos, leia por um momento, né, aluno, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. O que ela traz? Em que situações costumes valem como regras do direito? Quer ver mais? Artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. São fontes do direito do trabalho, constam lá as leis, tratados, jurisprudência, costumes aparecem. No direito empresarial é dito, costumes são fonte do direito empresarial. Na parte geral do Código Penal aparece algo semelhante. Qual é a grande questão então? Quais costumes? Não podem ser todos. No momento em que gravo essa aula, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Quantos no seu estado? Quantos na sua cidade, né, aluno? Dá para dizer que somos uma sociedade homogênea? Assim? Não. Somos bastante heterogêneos. Então, não dá para ficar no peso da lei só de modo vago, os costumes. Há contextos culturais, históricos e econômicos que definem muita coisa. Vamos a uma situação para isso? Então, aluno, é por jurisprudência que nós temos o cheque pré-datado. A lei do cheque diz, cheque é ordem de pagamento à vista. O que é que nós temos no STJ? Uma decisão dizendo que o que funciona com boa fé nas relações de mercado não se pode simplesmente descartar. Há 1000 situações assim, em que juristas, em que juízes e promotores, intérpretes de leis ou mesmo o texto da lei, dizem que fontes externas ao Estado de Direito têm peso igual ou até superior nas nossas relações humanas. Então, aluno, quando eu assisti aulas de criminologia dentro do nosso curso, preste atenção a um fator muito interessante. São mais de 2000 delitos catalogados na legislação brasileira. Mais de 2000. Pense rápido, entre uma videoaula e outra. Quantos crimes diferentes, quantos tipos penais diferentes você pensa rapidamente? Culturalmente, nós não temos 2000 na cabeça. 5, 6 talvez. Isso o pluralismo jurídico nos traz. Há filtros. Há seleções dentro do próprio ordenamento jurídico. O que define o que é mais importante ou menos importante? As nossas relações históricas, econômicas e culturais, que o modo de pensar dessa corrente teórica nos ajuda muito a entender. Na tela. Então, neto aluno, nós temos uma legislação com abertura para análises sociológicas e antropológicas. E temos também a ausência de normas jurídicas estatais sobre diversos assuntos. Para isso, neto aluno, há exemplos na legislação brasileira fantásticos. Volta para mim. Veja uma situação muito interessante, né, aluno? Você já viu em placas pela sua cidade? É proibido fumar em estabelecimentos comerciais, em lugares públicos. É proibido fumar. É lei federal. Mas, como diriam na criminologia, é uma norma penal em branco.
Tem a proibição, não tem a sanção, não tem a punição. Mas as pessoas cumprem. Ninguém vai criar tumulto naquele estabelecimento dizendo: a lei não diz o que você pode fazer contra mim. Vou fumar. Porque a punição cultural é tão pesada que supre a ausência, a omissão do texto legal. Temos muitos casos assim. Temos muitas situações, por muitos anos. E tivemos já outras situações também, como o crime de adultério. O crime de adultério sendo dificílimo de achar na história do direito no Brasil casos de inquéritos policiais concluídos, processos criminais concluídos, pelo impacto na estrutura familiar. Ainda assim, as pessoas temiam que fosse descoberta uma traição. O temor era para o abalo moral, para o abalo numa estrutura religiosa, o abalo dentro da organização familiar. Ninguém estava, nem está preocupado tanto assim com o peso legal. Há muitas situações no nosso cotidiano em que, se eu olhar apenas para a lei e para decisões de tribunais sobre aquela norma, eu não digo nada. Eu trouxe até agora algumas situações relevantes sobre isso. Então tenha em mente, né, aluno, o pluralismo jurídico não se aplica sempre. Ele se aplica em determinadas condições em que o texto legal pode sustentar uma desigualdade muito grande, uma injustiça muito grande, ou em que há uma omissão muito séria, seja no texto legal, seja na definição legal para uma categoria jurídica, ou mesmo quando o próprio texto legal, trouxe algumas situações, alguns exemplos, o próprio texto legal não diz o que são as coisas. Deixa para os costumes, abertamente. Há muitos campos em que o pluralismo jurídico se faz presente. Não são todos. Ninguém vai matar alguém e dizer: não, vamos resolver na reunião de condomínio do prédio. O que fazer com o assassino? Isso não vai fazer o menor sentido. Há muitas situações que se resolvem com o pluralismo jurídico, mas parte de ausências do Estado, não como regra. A presença do Estado fundamentando formas de injustiça, formas de desigualdade, formas de intolerância, ainda dá espaço para o pluralismo jurídico. Mas essa situação veremos juntos daqui a pouco. Vamos examinar agora classificações teóricas relevantes sobre o pluralismo jurídico. Na tela. Aqui estão duas classificações de dois autores muito importantes para a sociologia do direito brasileira. Ana Lúcia Sabadell, que tem um manual de sociologia jurídica muito interessante, José Geraldo de Souza Júnior, o coordenador de vários volumes dessa coleção, né, aluno? A coleção O Direito Achado na Rua. Primeiro vamos para a classificação que Ana Lúcia Sabadell resume. Ela afirma que há condições de pluralismo jurídico em que se manifesta uma interlegalidade. Existe uma ordem constituída do Estado de Direito, existe uma outra ordem constituída, ou existem formas de interpretar uma e outra. Nisso, não há não há para. Existe uma correlação que é preciso ser examinada, uma comunicação que precisa ser examinada. Existem também condições em que há uma divergência cultural de norte a sul, de um estado para outro, gerando a análise multicultural das coisas. Em alguns contextos, uma brasileira muçulmana pode ser considerada oprimida por usar uma burca. Em outros contextos, é uma autodeterminação, é um empoderamento religioso que ela tem. Tudo dependerá de uma análise contextual. Presumir é discriminar. Presumir é gerar preconceitos, se eu não decorro da realidade social. Uma outra situação muito importante é da internacionalização do direito. Perceba, né, aluno, que há muitos contextos em que tratados internacionais são celebrados, o Brasil sendo signatário. Em contextos assim, bem como com povos diversos vindo ao Brasil, temos recebido imigrantes vindos de uma guerra terrível na Síria, e muitos conflitos no Oriente Médio, pessoas procurando emprego egressas de países vizinhos da América do Sul. Situações como essas todas trazem outras formas de interpretar leis,
outras formas de se situar em situações de controle social típicas do direito, fundamento para o direito. Uma outra condição que se comunica com a proposta do José Geraldo de Souza Júnior é o chamado direito do povo. Eu posso ter uma interpretação muito bem consolidada nos tribunais, que era o objetivo do Congresso quando promulgou uma lei, mas as pessoas se entenderam de um modo diferente. Se acontece algo assim, como impor para uma opinião pública tão divergente uma outra forma de ver o mundo? Volta para mim para falar mais disso. Com você, aluno. Vamos examinar esse direito do povo mais um pouquinho. Quero trazer uma situação bem peculiar. Vamos pensar em tecnologia? Estamos aqui conversando numa aula que depende de recursos tecnológicos diversos. Pense, aluno, em um CD, em um DVD. Pense em cópias de coisas, de músicas, de filmes no seu dia a dia. Pensou? Pois é, isso tudo se tornou irrelevante. Toda a legislação sobre pirataria se tornou irrelevante. Por quê? Porque o acesso que nós temos aqui juntos ao streaming superou toda essa preocupação. Ficou muito mais prático, muito mais interessante para poder ter com segurança antivírus, para poder ter com velocidade e todo o conteúdo selecionado, como a curadoria, contar com um streaming de qualidade. Então, a lei de direito autoral, que é da década de 90 do século XX, pouco tem a dizer sobre hoje. Vejam o poder, alunos, que nós temos para um agente de polícia. Ele determina a quantidade. Não existe, aluno, não se engane. Não existe um critério legal. É plenamente da cabeça do agente de polícia determinar pela quantidade se alguém é traficante ou usuário. O usuário não é criminoso no direito brasileiro. O traficante é. O agente de polícia precisa definir. Ele está na polícia rodoviária. Ele está entre um estado e outro. Será que o consumo é o mesmo em todo lugar? Não é. Então, há muitas faces que o pluralismo jurídico esclarece, mesmo no que a lei parece muito clara. Na tela. A classificação de José Geraldo de Souza Júnior, professor da UNB, é muito utilizada sobre esse assunto. Nós temos o direito estatal como direito do asfalto, de uma área consolidada, organizada, aparentemente muito bem protegida, e um direito achado na rua, vindo de comunidades isoladas, do interior do seu estado, de aldeias indígenas, de povoados, de favelas, dito de outro modo, de vários movimentos sociais existentes, reconhecendo o que eles clamam e funciona em uma certa comunidade como tão válido quanto o que percebemos no direito estatal, podendo mesmo ressaltar, antecipar, induzir tendências do que está para mudar no direito estatal. Volta para mim. Pensa comigo, aluno. Se nós confiássemos cegamente no direito estatal, sem observar a dinâmica de movimentos sociais, nós nunca teríamos o voto feminino. Isso dependeu das sufragistas. Nós ainda compraríamos e venderíamos pessoas pela cor da pele e origem geográfica. Foi preciso um movimento abolicionista reivindicando. A função social da propriedade, rural ou urbana, só é debatida devido a existirem movimentos sem terra, movimentos sem teto. Mesmo, aluno, que você possa ter, é um direito seu, uma ideologia divergente que considera tudo isso muito estranho, até agressivo. Mas as transformações sociais têm dependido de formas muito diversas de pressão. E é preciso observar movimentos sociais sem presumir uma criminalização. Muito cuidado com isso. Na tela. Há mais cuidados ainda, aluno. O direito insurgente pode trazer para nós o que está em mudança, que a lei não demonstra, que os tribunais não apontam. Podemos perceber desse direito insurgente direitos, não como direito subjetivo, direito à água, o direito à comida, o direito ao emprego, mas como ordens jurídicas que se contrapõem ao direito estatal. Se nós não tivéssemos isso, aluno, não teríamos a oposição a ditaduras. Há demandas jurídicas contra ditadores, contra corruptos, contra aquilo que faz o Estado não funcionar.
Existe a questão do direito alternativo dentro disso. Vamos guardar isso com carinho para daqui a pouco falar do ativismo judicial. O multiculturalismo de que eu falei antes estaria contraposto a uma visão europeia do mundo? Seriam as declarações de direitos algo voltado para a Europa? É um debate existente. Dizer que o direito das ruas é separado é um uso próprio, é uma legitimação popular ou é uma discriminação fazendo com que não tenha direito ao Estado várias comunidades? É isolar ou é empoderar? É um grande debate também consolidado. Observe essa imagem, né, aluno? Senhor ladrão, esta casa foi assaltada 2 vezes no fim de semana. Espero recuperar meus bens para vocês retornarem. Há lugares no Brasil em que a criminalidade é muito alta, tendo milícias, o narcotráfico, comandando comunidades. Há presídios cujas alas são distribuídas não segundo a lei de execução penal, mas segundo organizações criminosas. Então, o que distingue isso do pluralismo jurídico? Volta para mim. Nessas organizações há medo, há ameaça. Não há uma legitimação comunitária. Não há uma legitimação coletiva. Partimos disso, né, aluno? Para ver o pluralismo jurídico, dependemos desse modo de pensar. De haver uma legitimação coletiva. Uma construção coletiva de um outro direito. De normas culturais, de normas históricas, de normas econômicas. Se é algo imposto com medo, com ameaça, com ilusão, com mentira, não é pluralismo jurídico, é manipulação. Vamos ao nosso segundo momento de hoje. Será mais curto, será mais breve, mas será uma reflexão relevante sobre o ativismo judicial. Na tela. Quando um professor quer, via trabalho ou em aulas, passando uma leitura, né, aluno, que você fale sobre esse tema, ele quer que você reflita sobre ideologias existentes no judiciário. O que você vai fazer? Procurar, por termos específicos, a presença dessa ou daquela direção política, religiosa, cultural, preconceituosa dentro do judiciário. Então, parta de decisões. O debate que existe é entre politizar o judiciário, judicializar a política. É um debate flagrante junto a uma operação como a Lava Jato, em que nós temos, acima do que os partidos defendem, analisar a política de acordo com a prisão de políticos. Temos isso em várias vertentes. Vamos examinar daqui a pouco. Mas, um outro debate necessário é: seria o ativismo judicial inevitável frente a certas carreiras jurídicas? O defensor público luta pelos direitos de pobres diuturnamente. Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil fazem isso. Seria algo próprio? Talvez sim, né, aluno? Há uma preocupação muito grande na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei Orgânica do Ministério Público, no Estatuto da OAB, em dizer: essa carreira é voltada a defender justiça e os direitos humanos. Então, é necessário ter em mente quais os papéis essenciais de cada carreira jurídica para falar sobre ativismo judicial. Volta para mim. Temos então, né, aluno, que pensar em ativismo pensando em um jurista, um juiz, um operador do direito, um profissional de carreira jurídica na magistratura que não está preocupado com a aplicação da lei ao caso concreto primeiro. Isso é secundário para ele. Primeiro lugar para ele está fazer justiça. Estaria ele fazendo justiça de acordo com uma visão preconceituosa? Estaria ele fazendo justiça de um modo ético? Quem determina? Quem está acima dele para fiscalizar isso? É bastante preocupante. A segunda obra de Boaventura de Souza Santos, na imagem anterior eu te mostrava uma capa do livro, vai nos mostrar muito sobre isso. Vamos ler juntos um fragmento desse livro, na tela. É o livro Para uma Revolução Democrática da Justiça. Pode parar se quiser, né, aluno, para ler esse fragmento. Não, vamos trabalhar um pedacinho dele agora. O sistema judicial está, hoje, colocado perante o seguinte dilema, lembrando que ele é português, mas fala no livro o tempo inteiro do Brasil. Se não assumir a quota-parte de responsabilidade, continuará a ser independente de um ponto de vista corporativo, mas será cada vez mais irrelevante. Deixará de ter aliados na sociedade.
aliados na sociedade, e isolar-se-á. Ou assume uma responsabilidade, politiza-se, aumentando tensões e conflitos. Há quem diga que o Supremo Tribunal Federal tem bancadas. Tamanha a distinção de um modo de pensar e outro, que se for para um setor, se for para certos ministros, a posição será apaixonadamente, mais do que juridicamente, essa ou aquela. Então, aumentará o nível de tensão e conflito, quer internamente, quer no relacionamento com outras formas de poder. Então, observemos, né, Talô, numa situação muito importante. Volta para mim. Quando falamos em ativismo judicial, ignoramos, deixamos de lado aquela ideia do juiz neutro. O juiz pode ser imparcial dentro de um processo, não querendo privilegiar esse ou aquele, mas há juízes que consideram que não, que tem que dar uma preferência para poder fazer justiça. Em que causas você procurará para leituras, para fundamentar um trabalho, para estudar para uma aula de um professor presencial sobre ativismo judicial? Há assuntos que são constantes. Vamos vê-los na tela. Essa temática é bem comum quando aparecem para nós conflitos agrários. Afinal, nas questões envolvendo a função social da propriedade, esse termo é interpretado tendo juízes que são fazendeiros, tendo juízes que consideram a necessidade da reforma agrária acima do próprio Estatuto da Terra. Há questões de intervenção do domínio econômico. Se considerar inconstitucional essa lei, pode gerar empregos, ou contrário. Mais do que verificá-la, a lei, juridicamente. Existem as questões sobre fornecimento de medicamentos. Não, isso é uma questão de políticas públicas com o SUS, alguns diriam. Outros diriam, não. Se eu não ceder, determinando uma mudança em políticas públicas por via judicial, pessoas vão morrer. Há também para a garantia de direitos fundamentais, acima de uma questão legal, acima de uma divergência jurisprudencial, ou criando a divergência, garantir direitos. Há grandes debates no Brasil também, né, alunos, sobre a necessidade ou não de, para combater com mais eficiência a corrupção, adotar o que a criminologia chama de direito penal do inimigo, ou seja, vamos intensificar a punibilidade, vamos prender mais. Mas prender mais, independente de quem venha a ser, dependendo do processo, para dar o exemplo. Quando alguém diz algo assim, é também uma questão de ativismo judicial. Não há o ativismo do bem e do mal. O ativismo depende da ideologia seguida. Então, né, aluno, não há ativismo certo ou errado. Há simplesmente o juiz deixar estar presente, considerando que isso é ético, sua ideologia, seus valores, sua religiosidade, tomando decisões. Então, o combate à corrupção, há magistrados que consideram que a pena privativa de liberdade deve ser a exceção e procuram soltar com a maior facilidade possível. E há magistrados que consideram que é necessário assustar bandido, prendendo o máximo possível. Paralela a ambos, separado dos dois lados, existe a lei. Eles não estão, a princípio, interpretando a lei. Eles estão interpretando os próprios valores, as próprias preocupações sociais, acima de uma legislação. Volta para mim. Temos então, né, aluno, nesses contextos, uma grande preocupação quando falamos de movimentos sociais, quando falamos de pluralismo jurídico, quando falamos de ativismo judicial. Existem ideologias presentes. Isso não é bom, isso não é mal. Isso simplesmente são relações de poder que as pessoas têm nas suas cabeças. Você tem, eu tenho, nós temos valores. Nós temos uma vivência criando formas de ver o mundo. E isso tem um impacto coletivo sobre o direito. Seja por meio de uma nova interpretação de normas, criando normas ou as modificando, via pluralismo jurídico, seja trazendo o impacto da pressão de movimentos da sociedade para a mudança social. Quando eu digo movimentos, temos, naquela visão da ciência política, associações, sindicatos, partidos, organizações não governamentais diversas, e temos ainda isso presente coletivamente na atuação da magistratura. O que cabe para nós é não termos presunção de neutralidade mais, em momento algum de tudo isso.